Bom dia, irmãos, graça e paz da pátria do Senhor. Bom dia, vamos dar início a mais um culto ao Senhor. Eu quero iniciar aqui com uma oração, quero convidar você que está nos assistindo a curvar aí a sua cabeça, a fechar seus olhos. Nesta manhã de domingo nós vamos clamar ao Senhor e agradecer ao Senhor por tudo que Ele tem feito em nossas vidas. Amém? Vamos orar? Pai querido, muito obrigado, Senhor, por mais esta manhã. A Deus, nós pedimos que o Senhor fale em cada coração, que o Senhor visite a cada casa, Deus, a cada família aqui representada, que nessa manhã nós sejamos edificados, Senhor, através da sua palavra. Ó Deus, abençoe, Senhor, aquelas pessoas que estão, quem sabe, enfermas, acamadas, ó Deus, e que não têm acesso, ó Senhor, à palavra do Senhor, que o seu Espírito Santo possa, Senhor, falar aos seus corações. Assim oramos, gratos ao Senhor, em nome de Jesus. Amém. Irmãos, nós vamos então, nesta manhã, eu quero convidar vocês, nós vamos assistir a alguns vídeos e após os vídeos nós faremos a leitura da palavra do Senhor. Acompanhe os vídeos. Gilza, minha querida, parabéns pelo seu dia. Que Deus lhe abençoe, lhe faça cada vez mais feliz e mais fiel a Ele. Beijo. Mames, passando aqui para lhe dar os parabéns pelo seu dia, o dia da esposa do pastor. Né? Normalmente a esposa do pastor não tem nome, é apenas esposa do pastor. Mas a senhora tem nome para mim e é Mames. Né? Parabéns, irmã Gilza. Eu sei quanto é importante para o ministério pastoral ter uma esposa que cuida, que zela, que é companheira, que é incentivadora. Isso a senhora é. Né? Eu tive o privilégio de conviver com vocês, de conviver com a senhora e saber disso, saber desse cuidado que a senhora tem com o meu querido pastor e também com as ovelhas que o Senhor colocou na vida dele. Né? A esposa do pastor normalmente não tem nome, né? E ninguém encontra na igreja. Por quê? Porque a senhora está cuidando dos bastidores, né? Eu te vejo limpando a salinha das crianças, passando pano. E uma coisa muito curiosa, assim, que eu até hoje fica na minha cabeça, da noite italiana em que a senhora passou. Nós passamos 2 dias arrumando, né? E a senhora estava ali colada, junto. E simplesmente na hora da festa, fazendo ver se dá conta de que tinha que se arrumar para a festa. A senhora não estava preocupada em se arrumar, qual era a fantasia, qual era a cor, nada disso. Estava preocupada em que os detalhes fossem feitos. E isso ficou marcado em mim, assim, que normalmente quando a gente vê ou ouve, né, falar da esposa do pastor, é aquela pessoa que vai chegar na hora da festa, na hora do culto, na hora do que vai aparecer. Mas a senhora não, a senhora sempre está nos bastidores, cuidando de tudo, enchendo as bolas para enfeitar a cena das crianças, colocando os arranjos. E isso nos dá, para nós mulheres, assim, o sentimento de temos que cuidar e sem se aparecer, porque a honra e a glória é toda do Senhor. Eu louvo a Deus por me permitir te conhecer. Muito obrigada. E eu te amo, estou com saudades. E mesmo longe a gente tem contato. A senhora tem cuidado de mim também, mesmo distante. Né? E eu deixo aqui meu beijo, meu agradecimento. Obrigada pelo cuidado comigo e com minha filha. Saudades. Graça e paz, irmã Gilza. Que Deus possa estar te abençoando, te fortalecendo. Essa missão que Deus lhe concedeu de ser esposa do pastor. Eu sempre me perguntava por que Deus não tinha tirado o osso de outras partes do corpo, e sim da costela. Se Deus tivesse tirado o osso do pé, a mulher ficaria submissa ao homem debaixo dos pés dele, né? Se tirasse da cabeça, a mulher ficaria, né? Poderia querer ser superior ao homem. Mas Deus, na sua infinita sabedoria, ele tirou o osso da costela para que a mulher pudesse andar do lado de um homem. E este homem
sendo um pastor, o papel desta mulher se torna um papel bem mais difícil, porque ela vai estar muitas vezes como conselheira de um homem de Deus em relação às ações dentro da obra do Senhor. E muitas vezes a mulher vai ter que ficar não só do lado, mas às vezes ela vai ter que ficar atrás do seu esposo, para que seu esposo esteja na liderança da igreja e ela apenas como auxiliadora atrás. Nunca na frente, mas sim atrás ou do lado. Esse atrás que eu falo não é um atrás de forma que as pessoas possam entender de forma errada, mas esse atrás é que venha a figura do pastor a ser sempre mais aparente do que a da esposa do pastor. A esposa do pastor deve aparecer sempre como uma auxiliadora, uma mulher de Deus, uma mulher conselheira, uma mulher que está pronta, né, para ajudar ele na obra, mas você também está pronta para estar ouvindo as mulheres da igreja. E junto com seu esposo, aconselhando os casais, aconselhando toda a igreja. Que Deus possa te abençoar, te fortalecer. Neste momento que é tão difícil, um momento de pandemia, um momento em que todas as pessoas estão tristes, angustiadas, mas nós temos um Deus que nos fortalece, um Deus que nos permite olhar para Ele e saber que todas as coisas pertencem a Ele e que Ele tem o comando de tudo na vida dele. Que você possa, como filha, se fortalecer para cuidar de seu João, como esposa, se fortalecer para estar junto do seu esposo, junto do seu marido e como mãe, cuidar de João. Que Deus possa te abençoar grandemente neste papel, que saiba, é um privilégio que Deus lhe deu. Não quer dizer que não seja difícil, mas é um privilégio estar na obra do Senhor, servindo ao Senhor como esposa de pastor. E você tem feito esse trabalho com muita sabedoria, né? Muita sabedoria, muita dedicação, para que um pastor cresça, né, na obra do Senhor, fazendo a vontade de Deus. É necessário que ele tenha uma esposa que esteja junto com ele, fazendo também a vontade do Senhor. Deus abençoe você. Graça e paz, igreja. Hoje comemoramos uma data muito importante. Você sabe que data é essa, Luísa? Não sei. Hoje é o dia da esposa do pastor. E o Ministério de Família da IBAM Boca do Rio parabeniza a irmã Gilza por essa data tão especial, por esse ministério tão valoroso de ser esposa, amiga, companheira e conselheira do seu marido. Que Deus abençoe a irmã Gilza e toda a sua família. Mas agora, no dia 8 de março, nós comemoramos outra data muito importante para nós mulheres. Você sabe que data é essa, Luísa? Não sei. É o Dia Internacional da Mulher. Nós mulheres que desempenhamos um papel tão importante na sociedade, na família e no Evangelho de Cristo. Parabéns a todas as mulheres e que Deus abençoe. Beijo, tchau. Amém, amém, amém. Como vocês viram, hoje nós estamos então comemorando duas datas importantes, né? Hoje, domingo pela manhã, em todas as igrejas batistas do Brasil, nós estamos comemorando o dia da esposa do pastor, né? Se comemora o dia do pastor, se faz festa, mas e a esposa do pastor? Sim, ela merece também as suas homenagens, porque está ali do lado do pastor em toda a sua carreira, em todo o seu ministério. É um ministério que ninguém percebe, né, irmãos? A esposa do pastor. Então, nessa manhã, eu quero convidar você que está aí nos assistindo a abrir ali em Provérbios, capítulo 31. Provérbios é o último provérbio, não tem como errar. Nós vamos ler do verso 10 até o verso 31. Provérbios 31, de 10 a 31.
ok? Enquanto você está separando aí o seu texto, eu quero aqui agradecer a sua presença, a sua participação. Quem sabe é o primeiro vídeo que você está aí assistindo, né? Você clicou aí e está nos assistindo. Essa é a Igreja Batista Metropolitana da Boca do Rio. Eu sou o pastor Marcos Chevinski e nós vamos junto aprender e vamos nessa manhã aí fazer uma justa homenagem ao Dia da Esposa do Pastor e também o Dia Internacional das Mulheres. Amém? Todos acharam? Ok? Vamos ler o texto. Esses são conselhos, irmãos, inclusive, aí dado a um rei, a mãe de um rei que está dando esse conselho. Diz assim, a partir do verso 10, como é difícil encontrar uma boa esposa, ela vale mais do que pedras preciosas. O seu marido confia nela e ele nunca ficará pobre. Verso 12, em todos os dias da sua vida, ela só lhe faz o bem e nunca o mal. Está sempre ocupada, fazendo roupas de lã e de linho. De lugares distantes, ela traz a comida para casa, como fazem os navios que carregam mercadorias. Ela se levanta de madrugada para preparar a comida da família e para dar ordem às empregadas. Verso 16. Examina e compra uma propriedade com o dinheiro que ganhou e faz nela uma plantação de uvas. Verso 17. É esforçada, forte e trabalhadora. Conhece o valor de tudo que faz e trabalha até tarde da noite. Verso 19. Ela prepara fios de lã e de linho para tecer as suas próprias roupas. Ajuda os pobres e necessitados. Quando faz frio, ela não se preocupa, porque sua família tem agasalhos para vestir. Faz cobertas e usa roupas de linho e de outros tecidos finos. Seu marido é estimado por todos. É um dos principais cidadãos daquele lugar. Ela faz roupas e cintos e vende aos comerciantes. É forte, é respeitada e não tem medo do futuro. Fala com sabedoria e delicadeza. Ela nunca tem preguiça, está sempre cuidando da sua família. E seus filhos a respeitam e falam bem dela. E seu marido a elogia. E ele diz, muitas mulheres são boas esposas, mas você é a melhor de todas. A formosura é ilusão. A beleza acaba, mas a mulher que teme ao Senhor será elogiada. Atenção para o verso 31. Dê a ela o que ela merece por tudo que ela faz e que seja elogiada por todos. Amém? Louvado seja Deus. Será que você tem uma esposa com esse perfil que eu acabei de ler? O próprio texto diz, como é difícil encontrar uma boa esposa. Louve ao Senhor se você tem aí do seu lado uma esposa que tem esse perfil. Você que ainda não é casado, você, varão de Deus, que está à procura de uma mulher, esses são os pré-requisitos da sua futura esposa. Amém? Amém. Você, minha irmã querida, que está aí procurando um pretendente, esses são os requisitos que eles estão procurando. Procure se encaixar. A Bíblia diz que a beleza e a formosura vai acabar. Tudo isso vai desaparecer. Mas a mulher que teme ao Senhor, ela será elogiada. A mulher que teme ao Senhor não apenas será elogiada, mas será procurada. E como é difícil, como diz o verso 10, como é difícil encontrar uma boa esposa. Elas valem mais do que pedras preciosas. É um conselho de uma mãe ao seu filho que é rei. Então, nessa manhã, nós estamos aqui fazendo uma justa homenagem, como eu disse, à esposa do pastor e também ao Dia Internacional da Mulher. Portanto, eu estou falando a essas mulheres guerreiras que estão aí a serviço de Deus. E como diz o texto, estão sempre prontas a ajudar a trabalhar. São mulheres piedosas,
mulheres que são tementes a Deus. É esse perfil de que a humanidade precisa. Então, nessa manhã, eu quero dar um foco especial aqui ao dia da esposa dos pastores. Primeiro domingo de março, como eu disse, em todas as igrejas batistas se comemora esse dia tão importante da dia da esposa do pastor. Alguns dizem, poxa pastor, mas o dia da esposa do pastor, isso é relevante? É extremamente relevante, né? Nós queremos então agradecer a Deus pela vida das esposas dos pastores, porque se não fossem elas, irmãos, muitos desses homens de Deus já tinham abandonado, já tinham fracassado, e é Deus que coloca essas mulheres ao lado desses homens. Eu costumo dizer, irmãos, que a esposa de um pastor é uma pessoa incomum. Como assim incomum? Ela é incomum, porque ela é casada com um homem que tem um ministério, que tem um chamado incomum. Como disse o apóstolo Paulo, são todos pastores? Não. Alguns são pastores. Alguns recebem esse chamado incomum de cuidar de vidas, de dar a sua própria vida para cuidar de outras vidas. Poucas são as profissões, irmãos. Poucas são as profissões que exigem tanta dedicação e tanto cuidado como a de pastor. Talvez você diga, mas e os médicos? Os médicos têm seus plantões e quando são chamados de noite, são chamados por um bom motivo. Os pastores estão sempre dedicados ao trabalho do Senhor e, por consequência, suas esposas que estão do lado também precisam ter essa flexibilidade de horário, né? Então eu digo que as mulheres dos pastores são pessoas incomuns, ok? E por que incomum? Por causa da missão, por causa dos seus deveres. Qual é a missão da esposa do pastor? Olha, a esposa do pastor, como todas as mulheres, receberam um chamado da parte de Deus para ser mulher. Mas a esposa do pastor, ela é que cuida dessa pessoa e da pessoa do pastor. Talvez você que esteja me vendo, você conhece outros pastores e as ovelhas, as pessoas olham como um pastor, como alguém diferenciado. São as esposas, é que conhece quem nós somos. Aqui você conhece, talvez apenas pelo vídeo, talvez você me conheça pessoalmente, mas minha esposa, Gilza, me conhece num olhar. Ela sabe quando eu estou bem, ela sabe quando eu estou triste, e é a missão dela cuidar dessa pessoa chamada Marcos, desse homem, desse servo de Deus. Uma missão completamente incomum, cuidar dessa pessoa, porque disso depende a eficiência, o desempenho pastoral. Ninguém conhece melhor o pastor que a esposa do pastor. Como eu disse, às vezes Gilza sentado aqui nesses bancos, no que ela me olha, eu já sei o que ela está pensando, o que eu estou pensando. Ela me orienta num olhar. E eu gosto muito que ela esteja aqui nas primeiras fileiras, porque eu consigo aqui até ser balizado aí pela minha esposa, né? A esposa, então, de pastor precisa ter, irmãos, coragem. Ela precisa ser uma boa conselheira. Ela tem que ter uma idoneidade incrível. O pastor aconselha muitas pessoas. Mas quem aconselha o pastor que aconselha? A esposa. Já imaginou? O pastor lhe aconselha e aconselha muitas pessoas de diversas situações, mas uma hora ele precisa de conselho. Uma hora ele está e é a esposa que ajuda esse marido, esse pastor, a voltar para o caminho, a tomar coragem, né? Quem aconselha o pastor? A sua esposa dá bons conselhos, e a minha, em especial, dá ótimos conselhos. As esposas vivem e têm o privilégio de andar ao lado de um homem de Deus, é verdade, mas também sofre pressões dentro dos ministérios, sofre grandes pressões. A esposa do pastor, vocês não têm uma noção, irmãos, da pressão que é um ministério pastoral, a responsabilidade que é cuidar de vidas, de quem sabe, às vezes, em muitos momentos, prover o sustento, leva para o hospital, aconselha, não deixa separar, aconselha o filho, aconselha. São pressões. E essas pressões
passam para o pastor e quando chega em casa, é lá em casa é que eu sou acalmado, né? E que sou também orientado. As pessoas não conhecem e não reconhecem e nem imaginam o que se passa, né? Ah, se não fosse as esposas dos pastores, o que seria desses pastores por aí? O Senhor, então, dá uma capacidade especial para que elas possam andar com esses homens que têm um chamado especial de cuidar de vidas, não é verdade? É claro, irmãos, que as esposas dos pastores não são super-heróis, elas não são super mulheres, elas são mulheres, servas do Senhor, são pessoas que têm sobre elas a responsabilidade de cuidar da sua casa, dos seus filhos, são mulheres que trabalham fora. São poucas são as mulheres, irmãos, que estão, vamos dizer assim, acompanhando o marido em tempo integral. Elas têm profissões. Então ela tem que cuidar do lado profissional, do lado dos seus filhos, cuidando da sua casa e ainda do ministério do marido. Elas não são super esposas, elas não são super-heróis. Elas recebem uma capacitação especial. Elas precisam ter muito amor, muito carinho e precisam dar muito apoio aos pastores. Como eu disse, irmãos, não tem como você pastorear sem ter amor, o carinho, o apoio, a dedicação dessas mulheres. Elas possuem um chamado especial, então, pastor? Não, elas não possuem um chamado especial do ponto de vista de esposa de pastor. Não, ela tem um chamado para ser mulher. E ela tem uma capacitação, né? Ela é incomum porque o marido a quem ela acompanha, a quem ela está ligado, tem uma missão em comum. Mas ela não tem um chamado especial, até porque na Bíblia, irmãos, não existe, né? Nenhuma parte dizendo assim, ó, o dom mulher de pastor. Não existe isso, né? Eu fico achando que a Bíblia, a Bíblia fala que a mulher do pastor, ela precisa ter essas capacidades especiais, dado a profissão do marido. Você veja aqui em Gênesis capítulo 2, verso 18. O Senhor olha para o homem e diz, não é bom que ele esteja só. Farei para ele alguém que lhe auxilie, que corresponda. Auxiliar e corresponder. Se você for olhar aí o que significa a palavra auxiliar ou auxiliadora, auxiliar o seu marido, seria assim uma espécie de complemento do marido. A esposa do pastor é uma auxiliadora que complementa, é sim uma companheira indispensável. Pastor, existe aí pastores que são solteiros? Sim, é claro que existe, muitos pastores que ainda não recebeu esse presente, essas pedras preciosas do Senhor Jesus. Ora, pergunte a ele se tem sido fácil, porque há situações em que exige a presença da esposa. Um aconselhamento, às vezes preciso da esposa, da sua presença, das suas palavras, né? Precisamos da experiência como casal para aconselhar outros casais. Um pastor que não tem a sua esposa, que não é casado, sofre e entende que tem essas dificuldades. A mulher, então, foi dada aos homens para ser auxiliadoras, para que corresponda, para que sejam companheiras imprescindíveis aí no ministério pastoral. Ocupar essa posição não é fácil. Eu reconheço que não é fácil, né? É muita pressão, é muita cobrança. Eu fico pensando assim, irmãos, que na hora de uma entrevista de trabalho, acompanhe o raciocínio, você vai ser entrevistado para um emprego de chefia, quem sabe ser um gerente, uma liderança. Você nunca viu ninguém perguntar para o candidato ao emprego de gerente, de líder, sua esposa tem alguma virtude ou tem alguma capacidade que vai lhe ajudar na execução do seu trabalho? Você já viu isso, irmãos? Não. A sua esposa, vou lhe dar um emprego, mas a sua esposa, ela precisa corresponder, ela tem que lhe ajudar. Existe isso? Não. No ministério pastoral exige. Exige e resiste. A esposa precisa corresponder, auxiliar. Em nenhuma outra profissão, irmãos, em nenhuma outra profissão, a mulher do pastor está tão ligada como
no caso desses auxiliares. O marido chega em casa, pode até comentar sobre o trabalho. O marido é engenheiro, é advogado, é pedreiro, não importa. Ele pode até comentar, mas ela não entende muito. E ela diz, é assim mesmo. No caso do ministério pastoral, não, ela tem que aconselhar o pastor, acalmar o pastor, direcionar o pastor. Ela cuida do homem, ela cuida do corpo e ela cuida das questões também espiritual. Ela tem sempre uma palavra de gentileza, de maneira carinhosa, para que esse marido consiga manter aí a sua função que Deus lhe deu. É muito interessante. Sem o auxílio de uma mulher piedosa, dedicada, o pastor não consegue, irmãos, presta atenção, não consegue desempenhar. Pega aí o melhor pastor que você conhece, um homem como exemplo. Olhe quem é a esposa dele e você vai entender por que ele é esse grande pregador, esse grande pastor, porque tem uma mulher que não está nos holofotes, que não está aparecendo. E muitos não sabem nem o nome da esposa. Dizem a esposa do pastor. Muitas não querem nem se aproximar dessa mulher, porque a esposa do pastor sofre pressões, não consegue, quem sabe, né? Ela é cobrada. A família pastoral, infelizmente ou felizmente, acaba sendo uma grande vitrine, uma espécie de aquário, onde as pessoas param e estão observando o filho do pastor, a filha do pastor, né? Quando é pequeno, então, a criança, pastor tem criança pequena, essa criança não pode fazer bagunça, ela tem que ser anormal, porque toda criança corre e brinca, mas a filha, o filho do pastor, não pode correr pela igreja, não pode fazer nada. A esposa do pastor precisa ser exemplo de mulher, ela precisa trabalhar no ministério infantil, ela precisa fazer visita. Irmãos, olha quanta pressão. Mas esquecem que a esposa do pastor é uma mulher como qualquer outra, e que tem sua missão com auxiliadora sim, mas que tem, quem sabe, um emprego fora, e que tem filhos, e que tem ocupações. O marido é que foi contratado para o ministério e não ela. Não é o pacote todo, não. A igreja contrata o marido e fica de olho na esposa, pressionando. Não é o nosso caso, graças a Deus, mas a gente conhece situações por aí. A mulher é imprescindível, sim. Tanto é que quando um pastor está aí sem igreja e ele é chamado para pregar em outras igrejas, antes de receber o convite, antes de ser contratado por igrejas que estão procurando pastores, a igreja pergunta, a esposa do pastor canta, louva, toca? Elas querem saber se a esposa do pastor está junto com o pastor, de tamanha importância. Então, equilibrar isso, não sobrecarregar a esposa, e ao mesmo tempo reconhecer a importância da esposa, é um equilíbrio que a igreja precisa fazer, e que as esposas dos pastores precisam fazer. Ora, se doam demais, e aí adoecem, não conseguem dar conta do trabalho, porque assumem muitas coisas. Por outro lado, existe um outro lado, em que as esposas, né, de repente ficam, vamos dizer assim, tão fora do ministério. Então precisa equilibrar isso. Olha como é que é. A esposa do pastor é, em primeiro lugar, uma serva do Senhor, que tem dons, que foi chamado para servir a igreja local, mas ela não é funcionária da igreja. Não, tem que cuidar dessas cobranças, né? Estou me referindo às esposas dos pastores aí Brasil afora, né? Sofrem pressão, sim. São observadas, sim. A esposa do pastor não pode perder nenhum culto, porque o bochicho já corre solta. Você viu? Já é o segundo culto que a esposa do pastor não vem. Ou é só uma serva do Senhor? Vamos ter todo o carinho, toda a dedicação a essa mulher que muito trabalha para cuidar dos seus pastores. O dito popular pode ser verdadeiro. Por trás de um grande homem, pode e quase sempre existe uma grande mulher. Infelizmente, alguns pastores acabam, então, sucumbindo a isso. Alguns pastores são derrotados exatamente no contexto conjugal. Basta essa mulher falhar
e o pastor pode vir a sucumbir. Nós vemos casos e casos. Daí a importância, como diz aqui Provérbios 31, como é difícil encontrar uma boa esposa. Ela vale mais do que pedras preciosas. Provérbios 12, 4. A mulher exemplar é a coroa do marido, mas a de comportamento vergonhoso é como um câncer nos seus ossos. Provérbios 14, 1. A mulher sábia edifica a casa, mas com as próprias mãos a insensata derruba a sua. Entenderam a diferença? Isso se aplica a todas as mulheres do Brasil e do mundo. Mas a mulher do pastor tem que levar isso muito a sério. Porque ela é o exemplo das demais esposas da igreja. Todos estão olhando para ela. Todas estão olhando para ela. E é interessante, irmãos, porque em algumas igrejas, às vezes a mulher do pastor é pastora. Não é de fato, mas a igreja costuma chamar isso. Entre os batistas nós não fazemos isso, mas por aí afora se tem muito isso. A mulher do pastor não é pastora. Muitas vezes não fez nem seminário, não andou. Algumas das esposas, eu conheço várias, que fizeram o seminário junto, os 4 anos de seminário. Estudaram, têm até o certificado, são teólogas, mas não são pastoras. Então, fique atento com isso também. A mulher do pastor não é pastora. Isso não é verdade. Né? Como eu disse, não existe essa função na Bíblia. Não existe o cargo, a função, o dom de mulher de pastor. Então as irmãs não precisam orar, Deus me dê aí, por favor, o dom de mulher de pastor. Não é assim que funciona. O que existe na Bíblia são mulheres, esposas piedosas, mulheres sábias, mulheres prudentes, mulheres virtuosas. Isso é que tem na Bíblia. E Deus separa algumas dessas mulheres com essas características, com as características aqui de Provérbios 31, e ela dá de presente, e eu sou um desses felizardos que ganhei de presente uma esposa que tem esse perfil aqui de Provérbios 31. As dificuldades são imensas, irmãos. Mas Deus conhece cada pastor e por isso manda a ajuda necessária na medida certa. E os pastores conseguem desenvolver seus ministérios porque Deus deu esse presente, essas mulheres virtuosas, que diz aqui Provérbios, que é difícil de achar. Mas quando Deus dá o presente a esses pastores, você vai ver ministérios totalmente frutíferos. Então fica aqui a nossa homenagem, o nosso reconhecimento às mulheres e pastores que têm aí dado a cooperação ao evangelho, à obra do Senhor. Não precisa ter cargo, não precisa ser aí, quem sabe, alguém de destaque. Elas, nos bastidores, com todo jeitinho, com toda delicadeza, conseguem nos ajudar, irmãos. O que vocês veem é um pastor, mas atrás de nós há uma guerreira que nos ajuda, que nos auxilia. Quero aqui orar a Deus, agradecendo por essas mulheres guerreiras, batalhadoras. Verso 31. Mulher virtuosa, quem achará? Talvez nessa manhã você esteja se perguntando, será que eu sou assim? Você, esposa, olhe para Provérbios 31, veja se você tem essas características. Veja como a Bíblia diz no verso 30. A beleza, há muitas mulheres que se valorizam e se promovem apenas pela beleza, apenas pelo corpo, mas todos sabem que a idade vai chegar para todas. A beleza, tudo isso vai ficar para trás. Isso é pura ilusão, acaba, diz a Bíblia. Mas a mulher que teme e que segue ao Senhor, essa mulher será elogiada.
Elogiada. Verso 31. Deem a ela o que ela merece, por tudo que faz, que seja elogiada por todos, assim como igreja, nós estamos elogiando e reconhecendo e parabenizando todas as esposas do Brasil. Todas as esposas que têm trabalhado, né? Todas elas. O marido elogia, os filhos elogiam, né? E ele diz, olha só, vou fazer minhas as palavras de Provérbios. E ele diz, muitas mulheres são boas esposas, mas você, Gilza, é a melhor de todas. Deus abençoe. Vamos orar, irmãos? Pai querido, obrigado por essas mulheres que o Senhor tem destacado no seu reino. E o Senhor tem enviado a mulher certa para cada pastor. O Senhor tem enviado a mulher certa para cada um daqueles que lideram as suas igrejas. Senhor, obrigado pelo presente que o Senhor me deu. Obrigado, Senhor, porque sem ela não teríamos como trabalhar nesse ministério. Obrigado, Senhor, eu reconheço, Senhor, o seu presente, as suas bênçãos sobre minhas vidas, Deus. Que cada pastor possa reconhecer, que cada marido que esteja me assistindo agora possa reconhecer a sua esposa, batalhadoras que estão do lado deles, passou o tempo, a beleza, quem sabe a formosura, quem sabe até o vigor físico já se foram, mas elas estão do seu lado, como companheiras, parceiras, como auxiliadoras, ó Deus. Obrigado por todas essas mulheres, mulheres do Brasil que são batalhadoras. Levante, Pai, mais mulheres, ó Deus, como essas, para que mais homens e mais lares, seus filhos, Senhor, possam elogiar. Que o Brasil possa, Senhor, ser um Brasil melhor através do seu povo, em especial das mulheres. Deus, em nome de Jesus, dê, Senhor, a força, Pai. Não deixe que as mulheres fraquejam, Deus. Essas que são tão discriminadas, ó Deus, poucas valorizadas nesse Brasil. Que o Senhor possa mudar esse cenário. Em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe você que esteve conosco, né? Está com a sua esposa perto, está com a sua mãe perto, está com uma mulher perto, dê um abraço, valorize, elogie, é um presente de Deus. Que Deus abençoe você, toda a sua família. Nós estaremos à noite, às 19 horas, se assim Deus permitir. Deus abençoe.